Helena sempre acordava às 6:30 da manhã. Não por obrigação, mas por costume. 23 anos de casamento criaram uma rotina tão enraizada que seu corpo já não precisava de despertador. Enquanto preparava o café, ela pensava em como explicar para alguém, talvez uma amiga próxima, se ainda tivesse alguma, como era sua vida antes de tudo desmoronar. Os domingos eram sagrados na família Mendonça. Não no sentido religioso, embora Dona Marta, sua sogra, gostasse de ostentar uma devoção que não praticava. Sagrados porque eram intocáveis, imutáveis, previsíveis como o nascer do sol. Todo domingo, almoço na casa da matriarca. Todo domingo, a mesma disposição à mesa. Todo domingo, as mesmas conversas sobre os netos que ainda não vieram, sobre o sucesso profissional de Ricardo, seu marido, sobre como Helena tinha sorte de ter casado tão bem. Ela remexia o açúcar no café enquanto Ricardo tomava banho. O barulho do chuveiro era reconfortante naquela época. Significava presença, normalidade. Helena não sabia ainda que logo passaria a contar os minutos daqueles banhos, imaginando com quem ele trocava mensagens enquanto a água corria. A casa deles era bonita. Não luxuosa, mas confortável. 3 quartos, uma sala ampla com vista para o jardim que Helena cultivava com dedicação. As orquídeas floriam na varanda, e ela tinha orgulho especial da catleia roxa que ganhara de Ricardo no aniversário de 15 anos de casamento. Para a mulher mais especial, dizia o cartão. Helena guardou o bilhete na gaveta de lingerie, junto com outros pequenos tesouros de uma vida que parecia sólida. Ricardo desceu as escadas ajustando a gravata. Sempre impecável aos domingos, mesmo que fosse apenas para o almoço familiar. Helena observou o marido. 1,80 m, cabelos grisalhos prematuros que lhe davam um ar distinto, o sorriso fácil que conquistava clientes e fechava negócios. Ela ainda o achava bonito, ainda sentia o coração acelerar ligeiramente quando ele a beijava na testa antes de sair para o trabalho. Está linda, ele disse naquela manhã, como dizia em tantas outras. Helena usava um vestido azul marinho simples, nada especial. Mas Ricardo tinha esse dom de fazê-la sentir-se vista, valorizada. Ou tinha, porque olhando para trás, ela percebe que naquele domingo específico, ele olhou para ela sem realmente vê-la. O elogio saiu automático, vazio como o eco em um corredor abandonado. A casa de Dona Marta ficava a 20 minutos de carro. Durante o trajeto, Ricardo falava sobre a possibilidade de uma promoção, sobre os planos de reformar o banheiro da suíte, sobre o vazamento na empresa que precisava ser resolvido. Helena ouvia, concordava, sugeria. Era uma boa ouvinte. Ricardo sempre disse isso. Você tem o dom de me acalmar, ele costumava falar. Helena não sabia que ser uma boa ouvinte significava também não fazer as perguntas certas. Dona Marta os recebeu com o entusiasmo de sempre. Beijinhos no rosto, elogios ao vestido de Helena. Esse azul fica tão bem em você, querida. E aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. A casa da sogra era uma exposição de conquistas familiares. Porta-retratos por toda parte, diplomas emoldurados, troféus de um tempo em que Ricardo jogava tênis. A mesa já estava parcialmente posta. Dona Marta tinha essa mania de controle. Cada talher em seu lugar exato, cada taça alinhada como soldados em formação. Helena se ofereceu para ajudar, como sempre. Não precisa, querida, está quase tudo pronto, respondeu a sogra, como sempre. Foi então que a campainha tocou. Deve ser a Camila, disse Dona Marta, com uma naturalidade que, na época, não despertou suspeitas em Helena. Convidei a coitada para almoçar conosco. Ela anda tão sozinha depois da separação. Camila entrou como se a casa fosse sua. Não com arrogância, mas com uma familiaridade que Helena só notaria mais tarde, repassando cada detalhe daquele dia em sua mente torturada. Loira, 10 anos mais nova, com aquele tipo de beleza que não precisa de esforço. Jeans e uma blusa branca simples, mas que nela pareciam alta costura. Helena! Que prazer ver você! Camila a abraçou com entusiasmo. O perfume era doce demais, enjoativo. Ricardo, oi!
O abraço no marido durou um segundo a mais do que deveria. Ou será que Helena estava imaginando? Na época, ela se repreendeu por ter pensamentos mesquinhos. Durante o almoço, a conversa fluiu como sempre. Dona Marta contava as fofocas do clube, Ricardo comentava sobre economia, Helena servia a sobremesa. Mas havia algo diferente, sutil como uma nota desafinada em uma sinfonia conhecida. Os olhares que Ricardo e Camila não trocavam, e era justamente essa ausência de olhares que gritava. A forma como Dona Marta serviu primeiro Camila, depois Ricardo, e só então Helena. Pequenos gestos que, isolados, não significavam nada. Juntos, eram um prelúdio. Você está exagerando, Ricardo disse mais tarde, quando Helena comentou timidamente sobre o comportamento estranho durante o almoço. Ele riu. Não uma risada cruel, mas condescendente, como se ela fosse uma criança fazendo birra. Minha mãe só estava sendo educada com a convidada. Helena se convenceu de que era paranoia. Afinal, ela confiava no marido. Confiava na vida que construíram. Confiava na rotina que os mantinha seguros. Mas naquela noite, enquanto Ricardo dormia, ela ficou acordada observando o teto. Algo se moveu dentro dela, imperceptível como as placas tectônicas antes de um terremoto. Sem saber exatamente por quê, Helena se levantou silenciosamente e foi até o escritório. Abriu a gaveta onde guardavam os documentos importantes. Escrituras, apólices de seguro, extratos bancários. Passou os dedos pelos papéis, memorizando onde cada coisa estava. Foi até a cozinha e fez uma cópia extra da chave de casa, guardando-a no fundo da bolsa, envolta em um lenço. Quando voltou para a cama, Ricardo roncava suavemente. Helena o observou na penumbra. O homem que dormia ao seu lado havia 23 anos. O pai que seus filhos nunca tiveram. O marido que a sogra aprovara com ressalvas. Você teve sorte, Helena. Mulheres como você raramente conseguem homens como o meu filho. Foi naquele momento, com a casa em silêncio e o peso de um pressentimento sem nome, que Helena entendeu pela primeira vez. No almoço de domingo, minha sogra serviu a amante antes de mim. Meu marido riu, dizendo que eu exagerava. À noite, guardei documentos, economias e cópias das chaves. Eles não sabem, mas já comecei a mudar o jogo. Ela ainda não sabia o que estava mudando, nem por quê. Mas o instinto, esse alarme primitivo que todos carregamos, já havia soado. E Helena, mesmo sem compreender completamente, começou a se preparar para a guerra que viria. As semanas que se seguiram àquele domingo foram marcadas por uma normalidade forçada. Helena tentava convencer a si mesma de que o mal-estar que sentia era fruto de sua imaginação hiperativa. Mulheres da minha idade ficam assim mesmo, pensava, enquanto preparava o jantar, e Ricardo chegava cada vez mais tarde. Foram os pequenos detalhes que começaram a formar um padrão. Ricardo, que sempre deixava o celular jogado em qualquer lugar da casa, agora o carregava até para o banheiro. Quando Helena comentou, brincando, ele respondeu sem olhar nos olhos dela. É o projeto novo, preciso estar disponível 24 horas. Ela aceitou a explicação, mas algo naquele tom defensivo ficou reverberando em sua mente. O cheiro também mudou. Não era perfume de outra mulher. Isso seria óbvio demais. Era algo mais sutil. O cigarro que ele dizia ter largado há 5 anos voltou a impregnar suas roupas, mas só às quintas-feiras. Os clientes fumam, ele explicou quando ela perguntou. Fico na sala com eles, acaba pegando. Helena sabia que às quintas ele não tinha reuniões com clientes. Às quintas eram os relatórios internos, mas preferiu não insistir. Certa manhã de terça-feira, Helena acordou com Ricardo já vestido, amarrando os sapatos. Reunião cedo, ele disse, beijando-a na testa. O beijou durou menos que um segundo, como quem cumpre uma obrigação. Helena fingiu voltar a dormir, mas ficou observando pela fresta da porta. Ricardo foi até o carro, verificou algo no celular e sorriu. Aquele tipo de sorriso que ela não via há meses quando estava com ela. Um sorriso genuíno, iluminado, jovem. Talvez fosse coisa da minha cabeça, eu pensava. Helena recordaria mais tarde, tentando explicar para si mesma por que demorou tanto para aceitar o óbvio.
É que o amor tem essa capacidade cruel de nos fazer duvidar de nossos próprios sentidos. Cada evidência era imediatamente combatida por uma desculpa, uma racionalização, uma esperança de que tudo não passasse de um mal-entendido. O sexo mudou também. Não acabou de uma vez. Isso teria sido misericordioso demais. Foi minguando como uma planta sem água. Quando acontecia, Ricardo parecia estar cumprindo uma tarefa. Os olhos fechados com força demais, como se precisasse imaginar outra coisa, outro lugar, outra pessoa. Helena tentou conversar sobre isso uma noite, depois de mais uma tentativa fracassada. Estou cansado, Helena. A empresa está sugando toda a minha energia. Ele virou de costas, e ela ficou olhando para a nuca dele, onde alguns fios brancos começavam a aparecer. Lembrou-se de quando faziam amor 3, 4 vezes por semana, de quando ele a procurava com urgência, com desejo. Agora, 2 semanas podiam passar sem que ele a tocasse, além do beijinho protocolar na testa. Os jantares de domingo na casa de Dona Marta continuavam religiosamente. Camila aparecia com frequência crescente. A pobrezinha. Dona Marta sempre justificava. Precisa de apoio neste momento difícil. Helena observava as interações, tentando não parecer paranoica. Camila sempre sentava do lado oposto a Ricardo na mesa. Nunca se olhavam diretamente. Era justamente essa coreografia estudada que denunciava tudo. Numa dessas tardes, Helena estava ajudando a recolher os pratos, quando ouviu Camila dizer: "Aquele restaurante italiano que você recomendou é maravilhoso, Ricardo. A massa estava perfeita." Ricardo engasgou com o vinho. "Deve ter sido minha mãe que recomendou." Ele respondeu rápido demais. Dona Marta sorriu. "Não fui eu, querido. Você sabe que não gosto de comida italiana." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo barulho de Helena empilhando os pratos. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas ela manteve o sorriso. "Que restaurante é esse?" perguntou com uma voz que não parecia sua. "Podemos ir qualquer dia desses." Ricardo disse que não lembrava o nome. Camila mudou de assunto. Dona Marta ofereceu mais sobremesa. "Naquele dia eu senti, mas ignorei." Helena reconheceria depois, porque confrontar significaria destruir tudo, e ela ainda não estava pronta. Então continuou fingindo, sorrindo, servindo o café, sendo a esposa perfeita que Dona Marta tolerava, e Ricardo já não via. As ligações começaram a aparecer no celular de Ricardo. Números não salvos, sempre no final da tarde. Ele atendia e saía para o jardim, falando baixo. Quando voltava, dizia: "Trabalho." Helena não perguntava mais nada, mas começou a prestar atenção nos horários, na duração, na expressão dele quando o telefone tocava com aquele toque específico que ele havia configurado, diferente do toque para os outros contatos. Uma quinta-feira, sempre às quintas-feiras. Ricardo disse que dormiria no escritório. Fechamento de trimestre, você sabe como é. Helena sabia que o fechamento tinha sido na semana anterior. Ela mesma tinha preparado um jantar especial para comemorar os bons resultados. Mas apenas concordou, deu-lhe um beijo no rosto e disse para ele se cuidar. Depois que ele saiu, Helena fez algo que nunca tinha feito em 23 anos de casamento. Foi até o computador dele no escritório. A senha era a data de casamento deles. Pelo menos isso não tinha mudado. O histórico do navegador estava limpo, meticulosamente apagado. Mas Ricardo esqueceu da lixeira de e-mails. Não havia nada explícito. Ricardo era cuidadoso. Mas havia recibos de um restaurante italiano, 2 jantares no último mês, sempre às quintas. Havia a confirmação de uma reserva de hotel a 2 horas da cidade, para um seminário de vendas que Helena sabia não ter existido. E havia uma nota fiscal de uma joalheria, uma pulseira de prata, comprada 3 semanas atrás. Helena não tinha recebido nenhuma pulseira. Ela fechou o computador e foi para o quarto. Sentou-se na cama e ficou olhando para o guarda-roupa aberto. As camisas de Ricardo penduradas em perfeita ordem. As gravatas que ela mesma organizava por cor. A vida toda alinhada, categorizada, previsível. Exceto que nada mais era previsível. O telefone tocou. Era Dona Marta. "Querida, domingo vamos almoçar mais cedo.
Camila tem um compromisso à tarde e não quero que ela perca nosso almoço. Helena disse que tudo bem, que estariam lá. Dona Marta continuou. Sabe-se, Helena, você devia se cuidar mais. Ricardo é um homem atraente, bem-sucedido. Não pode relaxar. Foi a primeira vez que a máscara caiu. O que a senhora quer dizer com isso? Helena perguntou, a voz trêmula de raiva contida. Nada, querida. Só um conselho de sogra para a nora. Mulheres espertas cuidam do que é seu. O tom era doce, venenoso como mel estragado. Helena desligou sem se despedir. Ficou parada no meio do quarto, o telefone ainda na mão. A ficha começava a cair, pesada como chumbo. Dona Marta sabia. Pior, Dona Marta aprovava. Ou, no mínimo, fingia não ver, escolhia seu lado e não era o de Helena. Naquela noite, sozinha na cama de casal, Helena permitiu-se chorar pela primeira vez. Não um choro dramático, mas lágrimas silenciosas que molhavam o travesseiro. Ela ainda não tinha provas concretas, ainda podia estar enganada, ainda havia uma chance mínima de que tudo fosse um mal-entendido monumental. Talvez fosse coisa da minha cabeça. Ela repetia como um mantra. Mas o corpo não mente. O estômago embrulhado toda manhã, a insônia que a fazia vagar pela casa de madrugada, o aperto no peito quando Ricardo chegava em casa. O corpo já sabia o que a mente se recusava a aceitar. No sábado de manhã, Ricardo anunciou que precisaria viajar na semana seguinte. Congresso em Brasília. 3 dias. Ele nem se deu ao trabalho de elaborar a mentira. Helena apenas concordou. Perguntou se ele precisava de ajuda com a mala. Não, eu me viro, ele respondeu. Sempre se virava ultimamente. Enquanto Ricardo tomava banho, Helena pegou o celular dele. Ele tinha relaxado a vigilância, achando que ela estava completamente alheia. Não havia mensagens comprometedoras, ele era esperto demais para isso. Mas havia uma passagem aérea. Para o Rio de Janeiro, não Brasília. 2 passagens, na verdade. Ricardo Mendonça e Camila Fontes. Helena recolocou o celular no lugar e foi preparar o café da manhã. Suas mãos não tremiam mais. A negação tinha finalmente cedido lugar a uma clareza dolorosa, mas necessária. Serviu o café de Ricardo com o mesmo cuidado de sempre. 2 cubos de açúcar, uma nuvem de leite. Você está bem? Ele perguntou, talvez notando algo diferente em seu silêncio. Perfeitamente, Helena respondeu. E era verdade. Porque finalmente ela sabia. A dúvida é um inferno pior que a certeza. A certeza, por mais dolorosa que fosse, pelo menos permitia ação. Amanhã seria domingo. Outro almoço na casa de Dona Marta. Camila estaria lá, com certeza. A farsa continuaria por mais uma tarde. Mas Helena já não era mais a mesma mulher que duvidava dos próprios instintos. Agora ela sabia. E conhecimento, mesmo quando dói, é poder. Domingo amanheceu cinzento, com aquele tipo de céu carregado que promete chuva, mas não cumpre. Helena acordou antes de Ricardo, como tinha se tornado costume. Ficou alguns minutos observando o marido dormir, estudando o rosto que conhecia há mais de 2 décadas. As linhas de expressão que ela tinha visto se formar, o pequeno sinal perto da orelha esquerda, a cicatriz quase imperceptível no queixo de quando ele caiu de bicicleta no 3º ano de casamento. Preparou-se com mais cuidado que o usual. Escolheu o vestido vermelho que Ricardo tinha comprado em uma viagem a Buenos Aires, 5 anos atrás. Você fica poderosa de vermelho, ele tinha dito na época. Helena precisava se sentir poderosa hoje. Passou o batom da mesma cor, algo que não fazia há meses. Quando Ricardo acordou e a viu, franziu as sobrancelhas. Por que está tão arrumada? É só almoço na minha mãe. Não posso querer ficar bonita para meu marido? Helena respondeu, olhando-o pelo espelho. Ricardo desviou o olhar, murmurando algo sobre tomar banho. Durante o trajeto até a casa de Dona Marta, o silêncio pesava como chumbo. Ricardo tentou ligar o rádio 2 vezes, mas Helena desligou. Dor de cabeça, ela explicou. Ele não insistiu. Parecia aliviado por não precisar conversar. A casa de Dona Marta estava mais cheia que o usual. Além deles e de Camila, sempre Camila, estavam o cunhado de Helena, Pedro, com a esposa Lúcia,
e seus 2 filhos adolescentes. Resolvi fazer um almoço maior, Dona Marta anunciou. Família precisa se reunir mais. O olhar que lançou para Helena foi rápido, mas carregado de significado. Camila estava radiante. Usava um vestido azul claro que realçava o bronzeado, os cabelos presos em um coque displicente que provavelmente levou 1 hora para fazer. Abraçou todos com entusiasmo, deixando Ricardo por último. O abraço durou o tempo regulamentar, mas Helena viu a mão dele pousar nas costas dela 1 segundo a mais, o dedão fazendo um pequeno carinho, que ele achava que ninguém veria. A mesa estava posta com a louça de festa, aquela que Dona Marta só usava em ocasiões especiais. Helena notou que seu lugar habitual tinha mudado. Agora estava na ponta oposta, longe de Ricardo, que ficou ao lado direito de Dona Marta. Camila, como por acaso, sentou-se ao lado esquerdo da anfitriã, diretamente em frente a Ricardo. Helena, querida, você fica melhor aí, Dona Marta disse quando Helena hesitou. Assim pode servir a sobremesa com mais facilidade depois. O almoço começou com uma normalidade ensaiada. Pedro contava sobre a reforma de seu apartamento. As crianças mexiam nos celulares escondidos sob a mesa. Lúcia comentava sobre o preço absurdo das coisas. Helena observava tudo como se estivesse flutuando acima da cena, uma espectadora de sua própria vida. Foi quando Dona Marta começou a servir o prato principal que tudo desmoronou. Com movimentos precisos, ela serviu primeiro Camila. A convidada primeiro, disse sorrindo. Depois Ricardo, depois Pedro e sua família. Helena foi a última, recebendo a porção menor, a parte menos nobre da carne. Senhora Marta, Helena ouviu sua própria voz, clara e firme. Acho que houve um engano. Esqueceu que a esposa do seu filho geralmente é servida antes das visitas. O silêncio foi instantâneo e total. Até as crianças pararam de mexer nos telefones. Dona Marta congelou com a concha na mão. Ricardo ficou pálido. Camila corou violentamente. Não seja dramática, Helena, Ricardo disse, forçando uma risada. Você está exagerando, é só um almoço. Foi nesse momento que algo se quebrou dentro de Helena. Não de forma dramática, mas definitiva, como quando um elástico esticado demais finalmente arrebenta. Ela se levantou devagar, pegou o prato ainda vazio e caminhou até o lugar de Camila. Você tem razão, Ricardo. Estou exagerando. Helena despejou o conteúdo da travessa de salada sobre o prato de Camila, depois o molho, depois o arroz. Tudo com movimentos calmos, metódicos. Afinal, a Camila precisa se alimentar bem. Deve estar cansada das viagens. Rio de Janeiro é longe, não é? Camila engasgou. Ricardo se levantou bruscamente, derrubando o copo de vinho. O líquido vermelho se espalhou pela toalha branca como sangue. Helena, o que você está fazendo? Ele gritou. Eu? Nada. Apenas garantindo que sua... Como é mesmo que chamam? Ah, sim, amiga. Que sua amiga seja bem servida. Afinal, ela parece estar sempre com tanta fome. De comida, de atenção, de coisas que não são dela. Dona Marta bateu na mesa. Helena! Você está passando dos limites. Estou! Helena virou-se para a sogra e havia anos de raiva contida em seus olhos. Interessante a senhora dizer isso, porque aparentemente o limite aqui é bem flexível. Pode-se trazer a amante para o almoço de família. Pode-se humilhar a esposa. Pode-se fingir que é tudo normal. Mas quando a esposa finalmente fala, aí sim passou dos limites. Você está louca, Ricardo disse, mas sua voz tremeu. Camila é apenas uma amiga. Uma amiga que viaja com você para o Rio quando você me diz que vai para Brasília? Uma amiga que ganha pulseiras de prata? Uma amiga que conhece restaurantes italianos que você nem lembra de ter recomendado? Cada palavra era uma bomba explodindo no silêncio da sala. Pedro tentou levar as crianças para fora, mas elas resistiram, fascinadas pelo drama adulto se desenrolando. Camila se levantou, o vestido manchado de molho de salada. Eu acho melhor eu ir. Agora quer ir? Helena riu, mas não havia humor naquele som. Depois de quantos meses frequentando minha casa, comendo na minha mesa, dormindo com meu marido,
Agora a senhorita tem pudor? Helena, por favor. Ricardo tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás. Não me toque, não ouse me tocar com as mesmas mãos que tocam ela. Dona Marta se levantou, o rosto vermelho de indignação. Você está destruindo esta família. Eu? Helena virou-se para ela incrédula. Eu estou destruindo esta família? A senhora sabia. A senhora sempre soube. Servia a ela primeiro, colocava os dois lado a lado, facilitava os encontros. E eu, a idiota, achando que era paranoia minha. Você nunca foi boa o suficiente para meu filho. Dona Marta cuspiu as palavras. Uma mulher sem ambição, sem brilho. Ricardo merece mais. E merece Camila? Uma mulher que trai com homem casado? Que destrói lares? É esse o mais que a senhora quer para seu filho? Ricardo tentou intervir. Mãe, pare. Helena, vamos para casa conversar. Conversar? Helena riu de novo, amarga. 23 anos, Ricardo. 23 anos eu dei minha vida para você. Para esta família. Engoli desaforos da sua mãe. Desisti da minha carreira. Fiz desta casa da senhora meu calvário dominical. E para quê? Para ser trocada como um móvel velho? Ela caminhou até a bolsa, tirou de lá um envelope. Jogou sobre a mesa, em cima da mancha de vinho. Cópias das passagens, do extrato do cartão com o hotel, dos recibos do restaurante. Guardei tudo. Ah, e tem mais uma coisa. Helena tirou o celular, apertou alguns botões. A voz de Ricardo preencheu a sala, vinda de uma gravação. Camila, amor, Helena não desconfia de nada. Podemos viajar tranquilos. Disse que é congresso em Brasília. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Ricardo estava branco como papel. Camila chorava baixinho. Dona Marta tinha se sentado, súbito envelhecida. Sabe qual é o mais patético? Helena continuou, agora mais calma, quase serena. Eu ainda amava você, Ricardo. Mesmo desconfiando, mesmo sofrendo, eu ainda tinha esperança de estar errada. Mas vocês não tiveram nem a decência de esconder direito. Fizeram de mim uma piada, um espetáculo dominical. Ela pegou a bolsa, ajeitou o vestido vermelho. No almoço de domingo, minha sogra serviu a amante antes de mim. Meu marido riu, dizendo que eu exagerava. À noite, guardei documentos, economias e cópias das chaves. Eles não sabem, mas já comecei a mudar o jogo. Helena olhou uma última vez para todos. Pedro e Lúcia estavam em choque. As crianças de olhos arregalados. Camila tentava limpar o vestido com um guardanapo, apenas espalhando mais a mancha. Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. E Dona Marta, pela primeira vez em todos aqueles anos, não tinha nada a dizer. Vou buscar minhas coisas em casa, Helena disse para Ricardo. Quando eu voltar, quero você fora. Os papéis do advogado chegarão na terça-feira. Ela saiu andando devagar, cada passo medido e firme. Podia ouvir o caos explodindo atrás dela. Gritos, acusações, choro. Mas não olhou para trás. Do lado de fora, o céu finalmente cumpriu a promessa e começou a chover. Helena abriu os braços e deixou a água lavar o rosto, misturando-se com as lágrimas que finalmente se permitiu derramar. Não eram lágrimas de tristeza apenas, mas de alívio. O teatro tinha acabado. A verdade, por mais feia e dolorosa que fosse, estava finalmente exposta como as vísceras de um animal aberto. E Helena, pela primeira vez em muito tempo, podia respirar. Helena dirigiu por 40 minutos sem destino. As mãos tremiam tanto no volante que precisou parar no acostamento 2 vezes. Na segunda parada, vomitou no mato ao lado da estrada, o corpo expulsando toda a tensão acumulada. Uma senhora que passava de carro parou para perguntar se ela precisava de ajuda. Helena agradeceu, disse que estava bem, que era só uma indisposição passageira. A mulher olhou seu vestido vermelho manchado de chuva, o rímel borrado, e não acreditou, mas respeitou a mentira. Quando finalmente chegou em casa, Ricardo não estava lá. Melhor assim. Helena foi direto para o quarto, tirou o vestido vermelho e o jogou no lixo. Depois pensou melhor e o resgatou. Tinha sido caro, poderia doar.
Essas pequenas decisões práticas a mantinham ancorada quando tudo mais parecia flutuar. Tomou um banho de quase 1 hora. A água quente escorria, e ela esfregava a pele como se pudesse lavar os últimos meses. Anos, talvez. Quando saiu, sua pele estava vermelha e irritada. Vestiu o pijama mais velho que tinha, aquele de flanela desbotada que Ricardo odiava. Parece roupa de vovó, ele sempre dizia. Agora, ela podia usar o que quisesse. O telefone tocou incessantemente. Primeiro Ricardo. Depois, Dona Marta. Depois números que ela não reconhecia. Provavelmente Camila tentando de outros telefones. Helena desligou o aparelho da tomada. O celular ela jogou dentro da gaveta de meias e fechou. O silêncio que se seguiu foi ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Eram 3 horas da tarde de um domingo. A casa estava exatamente como ela tinha deixado pela manhã. A xícara de café de Ricardo ainda na mesa, com a marca de seus lábios na borda. O jornal aberto na página de esportes. Seus óculos de leitura no braço do sofá. Evidências de uma vida compartilhada que acabara de explodir. Helena se sentou no chão da sala, as costas contra o sofá, e pela primeira vez se permitiu pensar no que tinha feito. A cena se repetia em sua mente em câmera lenta. O rosto chocado de Ricardo, Camila coberta de molho de salada, as crianças de Pedro assistindo tudo com olhos arregalados. Meu Deus, as crianças! Elas tinham presenciado tudo. Um riso histérico escapou de sua garganta. Depois outro. Logo estava rindo descontroladamente, o som ecoando pela casa vazia. Ria da cara de Dona Marta, da mancha de vinho se espalhando pela toalha de linho, de si mesma jogando comida em cima de Camila como uma adolescente descontrolada. O riso se transformou em choro, depois em riso de novo, até que não sabia mais qual era qual. O lado racional de seu cérebro, aquele que sempre a manteve funcionando, começou a listar as consequências práticas. Precisaria de um advogado. Precisaria separar as finanças. Precisaria encontrar um lugar para morar. A casa estava no nome de Ricardo, presente de Dona Marta quando casaram. Precisaria contar para sua família, seus poucos amigos, enfrentar a humilhação pública de ser a esposa traída. Mas havia também outro sentimento, inesperado e perturbador. Alívio. Um alívio tão profundo que chegava a ser físico, como tirar sapatos apertados depois de um dia inteiro. Não precisaria mais fingir que não via. Não precisaria mais sorrir nos almoços de domingo. Não precisaria mais se deitar ao lado de um homem que desejava outra. O telefone fixo voltou a tocar. Ela tinha esquecido que havia uma extensão na cozinha. Deixou tocar até a secretária eletrônica atender. A voz de Ricardo preencheu a casa. Helena, por favor, atende. Precisamos conversar. O que você fez hoje? Não precisava ter sido assim. Por favor, me liga. Não precisava ter sido assim. Ela repetiu para as paredes. Como deveria ter sido então? Deveria ter aceitado calada? Deveria ter fingido não ver? Como Dona Marta esperava? Deveria ter sido uma boa esposa e esperado ele cansar de Camila e voltar para casa como se nada tivesse acontecido? Levantou-se e foi até a cozinha. Abriu uma garrafa de vinho, o Malbec caro que Ricardo guardava para ocasiões especiais. Isso conta como ocasião especial? Murmurou, servindo-se de uma taça generosa. O primeiro gole desceu queimando. O segundo já foi mais fácil. Com a taça na mão, Helena vagou pela casa fazendo um inventário mental. A televisão de 65 polegadas que Ricardo insistiu em comprar. O aparelho de som que nunca usavam. A coleção de vinhos. Os quadros que Dona Marta escolheu. Quase nada ali tinha sua marca, sua escolha. Ela havia morado nesta casa por 15 anos, mas nunca tinha sido verdadeiramente sua. O celular vibrou na gaveta. Helena o pegou. Viu dezenas de mensagens. Uma de Lúcia chamou sua atenção. Helena, foi corajoso o que você fez. Estou aqui se precisar conversar. Pelo menos alguém entendia. Ou fingia entender. Neste momento, Helena aceitaria qualquer migalha de apoio. Às 6 da tarde, ouviu a chave na porta. Ricardo entrou devagar, como se entrasse em território inimigo. Estava com a mesma roupa do almoço, manchada de vinho. Parecia ter envelhecido anos em horas.
Achei que você não viria, Helena disse, sem se virar do sofá onde estava sentada. É minha casa também. Por enquanto, ele se aproximou. Parou a uma distância segura. Helena, o que aconteceu hoje? Você humilhou minha família inteira. Sua família? Ela se virou para encará-lo. E eu, Ricardo? O que eu sou? Ou melhor, o que eu fui esses anos todos? Você é minha esposa. Sou? Porque sua mãe parece ter outra candidata em mente. E você também, pelo visto. Ricardo passou a mão pelo cabelo, aquele gesto que ela conhecia tão bem, que significava frustração. Com Camila, não é o que você pensa. Por favor, não insulte minha inteligência agora. Já não basta tudo o resto? Foi um erro. Eu estava confuso, a empresa com problemas, você sempre tão distante. Eu distante? Helena se levantou, a raiva voltando. Eu que implorava para conversarmos? Eu que sugeria viagens, jantares, terapia de casal? Eu estava distante? Você não entende a pressão que eu sofro. E a solução foi encontrar consolo entre as pernas de Camila? A crueza das palavras o fez recuar. Não precisa ser vulgar. Helena riu, amarga. Vulgar? Vulgar é levar a amante para almoçar na casa da mãe. Vulgar é me fazer de idiota na frente de toda a família. Vulgar é sua mãe compactuar com tudo. Deixa minha mãe fora disso. Sua mãe está no meio disso desde o início. Ela sabia, Ricardo. Ela facilitava. Ela me humilhava conscientemente. Ricardo sentou-se pesadamente na poltrona. Por um momento, pareceu que ia chorar. Helena quase sentiu pena. Quase. O que você quer? Ele perguntou finalmente. Divórcio. Limpo, rápido. Você fica com a casa, é sua mesmo. Eu fico com minhas economias, meu carro e metade do que construímos juntos. E se eu não quiser o divórcio? Helena o encarou, incrédula. Você está brincando? Podemos tentar de novo. Fazer terapia. Eu termino com Camila. Você acha mesmo que é só terminar com Camila e tudo volta ao normal? Como se nada tivesse acontecido. Pessoas superam traições. Pessoas que não foram humilhadas publicamente, talvez. Pessoas cujas sogras não conspiraram ativamente para curar a traição. Pessoas que ainda sentem algo além de nojo quando olham para o parceiro. A palavra nojo o atingiu como um tapa. Ricardo se levantou, foi até o bar, serviu-se de uísque. Onde você vai ficar? Hotel por enquanto. Depois vejo. Helena. Ele começou, mas ela o interrompeu. Por favor, Ricardo. Se você tem um pingo de consideração pelo que tivemos, não torne isso mais difícil. Aceite que acabou. Deixe-me ir com o pouco de dignidade que me resta. Ele bebeu o uísque de um gole só. Vou para a casa de Pedro hoje. Você pode ficar aqui até se organizar. Helena não esperava essa gentileza. Talvez fosse culpa. Talvez fosse o choque de vê-la reagir de forma tão extrema. Talvez, no fundo, ele também soubesse que não havia volta. Depois que Ricardo saiu, levando apenas uma mala pequena, Helena se deitou na cama de casal. O lado dele ainda cheirava a seu perfume. Ela abraçou o próprio travesseiro e chorou até adormecer, exausta demais para pensar no amanhã. As 2 primeiras semanas foram as piores. Helena descobriu que existe uma diferença brutal entre saber que seu casamento acabou e viver o fim dele. Cada manhã, ela acordava com alguns segundos de esquecimento misericordioso, antes da realidade cair sobre ela como uma bigorna. O lado vazio da cama. O silêncio da casa. A ausência de rotina. O advogado que ela contratou, Dr. Maurício Campos, era um homem de 60 anos, com ar paternal que já tinha visto de tudo. A senhora agiu por impulso no domingo, ele disse na primeira consulta, revisando os documentos que Helena havia guardado. Mas teve a inteligência de guardar provas antes. Isso vai facilitar muito as coisas. Facilitar era um termo relativo. Ricardo contratou o melhor escritório de advocacia da cidade, cortesia de Dona Marta. De repente, Helena se viu tendo que provar 23 anos de contribuição para um casamento, tendo que colocar preço em anos de dedicação, em sonhos adiados, em uma vida inteira construída e agora demolida. As fofocas correram rápido.
Numa cidade de 300 mil habitantes, todo mundo conhece alguém que conhece alguém. Helena foi ao supermercado na terça-feira e sentiu os olhares, ouviu os sussurros. A moça do caixa, que sempre foi simpática, agora a tratava com aquela gentileza exagerada que se reserva aos doentes terminais. Você está bem? Perguntou Márcia, uma conhecida do clube que Helena não via há meses, interceptando-a no corredor dos laticínios. Estou ótima, Helena respondeu, pegando um iogurte qualquer. Soube do... Você sabe. Todo mundo está comentando. Dizem que você jogou comida na Camila. Foi salada. Helena corrigiu, sem emoção. Márcia pareceu desapontada com a falta de drama. Bem, se precisar de alguma coisa... Obrigada. Helena sabia que Márcia correria para contar a todas as amigas sobre o encontro. Ela está péssima, diria. Comprando iogurte sozinha, uma tristeza. O pior eram as noites. Durante o dia, havia coisas práticas para resolver. Banco, advogado, procurar apartamento, fazer orçamentos de mudança. Mas à noite, sozinha naquela casa que nunca foi verdadeiramente sua, Helena se via confrontada com o vazio de sua nova realidade. Numa quinta-feira, 3 semanas depois do confronto, ela estava lavando a louça do jantar solitário quando a campainha tocou. Era Lúcia, a cunhada, com uma garrafa de vinho e uma pizza. Achei que você podia usar companhia, disse, entrando sem esperar convite. Sentaram-se na sala, comendo pizza direto da caixa, bebendo vinho em taças de água porque Helena não conseguia lembrar onde estavam as taças apropriadas. Pedro está furioso com Ricardo, Lúcia disse depois do segundo copo. Disse que ele é um idiota, que tinha tudo e jogou fora. E Dona Marta? Está dizendo para todo mundo que você surtou, que teve um ataque histérico, que Ricardo está melhor sem você. Helena riu, mas não havia humor. Claro que está. As crianças ficaram impressionadas, sabe? Minha filha disse que você foi corajosa, que ela nunca deixaria ninguém humilhar ela daquele jeito. Traumatizei suas crianças. Você mostrou para elas que mulheres não precisam aceitar tudo caladas. Isso não é trauma, é educação. Ficaram em silêncio por um momento. O som da televisão dos vizinhos vazando pelas paredes. Você sabe que Camila já estava frequentando a casa de Dona Marta antes mesmo de começar com Ricardo? Lúcia soltou de repente. Helena quase engasgou com o vinho. O quê? Pedro me contou. Dona Marta que apresentou os dois. Numa festa de aniversário dela, 2 anos atrás. Lembra que você estava viajando, visitando sua mãe doente? Helena lembrava. Sua mãe tinha sofrido uma queda, ficou 1 mês no hospital. Helena passou 3 semanas cuidando dela em outra cidade. Ricardo disse que não podia ir, trabalho demais. Então foi tudo planejado? Lúcia deu de ombros. Não sei se planejado, mas Dona Marta certamente não desencorajou. A informação deveria ter doído mais, mas Helena descobriu que havia um limite para Astor. Depois de certo ponto, mais uma traição era apenas mais um número numa conta que já estava alta demais para calcular. Na semana seguinte, Helena encontrou um apartamento. 2 quartos, numa região mais simples da cidade, mas limpo e iluminado. A vista da janela dava para um parque onde crianças brincavam nas tardes de sol. Era 1/3 do tamanho da casa onde morava, mas quando assinou o contrato, sentiu uma leveza que não sentia há anos. A mudança foi rápida. Helena levou apenas o que era incontestavelmente seu: suas roupas, seus livros, os poucos móveis que tinha escolhido sozinha. Deixou para trás a louça de Dona Marta, os quadros que nunca gostou, a vida que nunca foi verdadeiramente sua. Ricardo apareceu no dia da mudança. Ficou parado na porta, vendo os carregadores levarem as caixas. É isso então? Ele perguntou. É isso. Helena, se você reconsiderar. Ricardo, por favor, tenha dignidade. Ele pareceu ofendido. Eu que preciso ter dignidade? Depois do show que você deu? Sim, você. Porque eu posso ter perdido a compostura uma vez. Mas você perdeu a honra durante meses. No apartamento novo, Helena desembalou devagar. Cada objeto colocado em seu lugar era uma pequena vitória, uma afirmação de sua nova vida. Pendurou na parede a aquarela que comprara numa viagem sozinha anos atrás
e que Ricardo sempre achou feia. Colocou os livros nas prateleiras, sem se preocupar com a ordem que Dona Marta consideraria apropriada. Comprou pratos coloridos, completamente diferentes da porcelana branca que usaram por 2 décadas. 6 semanas depois do confronto, Helena voltou a trabalhar. Tinha parado quando Ricardo foi promovido. Ele disse que não precisavam do dinheiro dela. Agora, aos 47 anos, ela estava de volta ao mercado, desatualizada, mas determinada. Conseguiu emprego numa clínica veterinária, na recepção. O salário era modesto, mas era seu. O doutor Renato, o veterinário, era gentil sem ser condescendente. Os colegas a tratavam como qualquer funcionária nova, sem o peso da fofoca ou do julgamento. Numa tarde de sexta-feira, 2 meses depois do domingo fatídico, Helena estava organizando as fichas quando a porta da clínica se abriu. Era Camila, carregando um poodle minúsculo. As duas se encararam, o ar súbito pesado demais para respirar. Camila estava diferente. Mais magra, olheiras profundas, o cabelo loiro opaco. Eu não sabia que você trabalhava aqui, Camila disse. Comecei mês passado. Posso ir para outra clínica? Não precisa. Sente-se, o doutor Renato já vai atendê-la. Ficaram em silêncio constrangedor. O poodle gania baixinho. Helena, Camila começou. Eu queria dizer... Não, Helena a interrompeu. Não diga nada. Não quero suas desculpas, suas justificativas. Não preciso disso. Ele terminou comigo. Camila soltou de repente. 2 semanas depois. Disse que não era o que ele queria. Helena sentiu algo que não esperava. Absolutamente nada. Nem satisfação, nem pena, nem raiva. Nada. Sinto muito, disse, e de certa forma era verdade. Sentia muito que 2 mulheres tivessem perdido tempo com um homem que não valia nenhuma delas. O doutor Renato chamou Camila. Ela se levantou, hesitou. Você está bem? Perguntou para Helena. Helena pensou na pergunta. No apartamento pequeno, mas seu. No trabalho modesto, mas digno. Nas noites solitárias, mas pacíficas. Na vida simples, mas autêntica. Estou aprendendo a estar, respondeu. Camila saiu 1 hora depois e nunca mais voltou à clínica. Helena soube por Lúcia que ela tinha se mudado para São Paulo, recomeçar longe do escândalo. À noite, sozinha em seu apartamento, Helena preparou um jantar simples. Macarrão com molho de tomate, salada, uma taça de vinho. Comeu assistindo ao noticiário, os pés em cima da mesinha de centro, coisa que Ricardo odiava. O telefone tocou. Era sua mãe, ligando como fazia toda sexta-feira, desde que soube da separação. Como você está, filha? Melhor, mãe. Um dia de cada vez. E o divórcio? Advogado disse que em mais uns meses está resolvido. Você tem certeza? 23 anos. Tenho certeza, mãe. Nunca tive tanta certeza de algo na vida. Depois de desligar, Helena foi até a janela. O parque estava vazio, iluminado pelos postes. Dava para ouvir o som distante de música, alguém fazendo uma festa. Vida acontecendo, continuando, renovando-se. Ela ainda pensava naquele domingo. No almoço de domingo, minha sogra serviu a amante antes de mim. Meu marido riu, dizendo que eu exagerava. À noite guardei documentos, economias e cópias das chaves. Eles não sabem, mas já comecei a mudar o jogo. A frase ecoava às vezes, quando ela estava distraída. Mas já não doía como antes. Era apenas um fato, um momento no tempo, o ponto onde uma vida terminou e outra começou. Helena fechou a cortina, preparou-se para dormir. Amanhã era sábado. Não havia almoço na casa de Dona Marta. Não havia obrigações familiares. Não havia nada além das possibilidades que ela mesma escolhesse. E isso, Helena descobriu, não era um vazio a ser temido. Era um espaço a ser preenchido. Com o que, ainda não sabia. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela tinha curiosidade para descobrir. 8 meses se passaram desde aquele domingo. Helena acordou no dia do que seria seu 24º aniversário de casamento e percebeu que tinha esquecido a data. Só lembrou porque o Facebook, com sua crueldade algorítmica, mostrou uma foto de 10 anos atrás.
Ela e Ricardo brindando, sorridentes, inconscientes do futuro. Deletou a foto sem nostalgia. Era outubro novamente. O ar começando a esfriar, as folhas mudando de cor. Helena tomou seu café na pequena varanda do apartamento, observando o movimento matinal do parque. Uma senhora passeava com um labrador idoso. Uma mãe empurrava um carrinho de bebê. A vida em sua normalidade banal e preciosa. O divórcio tinha sido finalizado há 3 meses. Ricardo ficou com a casa, como combinado. Helena ficou com uma compensação financeira razoável. Não o que merecia por 23 anos, mas o suficiente para recomeçar sem desespero. O doutor Maurício disse que ela tinha sorte. Muitas mulheres saíam com bem menos. Helena não se sentia sortuda, mas também não tinha energia para brigar mais. Soube por Lúcia que Ricardo estava namorando alguém novo. Uma colega de trabalho, divorciada, 2 filhos adolescentes. Dona Marta odeia ela, Lúcia contou numa das visitas mensais que fazia a Helena. Diz que é interesseira, que não tem classe. Helena quase sentiu pena da mulher. Quase. O trabalho na clínica veterinária tinha se tornado mais do que um emprego. Helena descobriu que tinha jeito com animais nervosos, uma paciência que acalmava gatos ariscos e cães medrosos. Dr. Renato a promoveu para assistente, ensinou-a a aplicar injeções, fazer curativos simples. O salário melhorou um pouco, o suficiente para pequenos luxos como um vinho melhor ou um livro novo por mês. Às vezes, geralmente de madrugada, quando a insônia a visitava, Helena pensava em como teria sido se não tivesse explodido naquele domingo. Se tivesse engolido mais uma humilhação, fingido mais um pouco, mantido a farsa. Talvez Ricardo tivesse cansado de Camila sozinho. Talvez eles tivessem envelhecido juntos numa mentira confortável, como tantos casais fazem. Mas então, ela lembrava do peso que carregava no peito naqueles últimos meses de casamento. A sensação de estar se afogando em terra seca. O nojo de si mesma por aceitar o inaceitável. Não, explodir tinha sido necessário. Deselegante, dramático, humilhante. Mas necessário. Num sábado de manhã, Helena estava no mercado quando viu Dona Marta. A ex-sogra estava na seção de vinhos, examinando rótulos com sua pose estudada de conhecedora. Helena podia ter mudado de corredor, evitado o encontro. Mas continuou em frente, pegou o vinho que queria. Dona Marta a viu. Por um momento, ficaram paradas, se encarando através do corredor. A senhora tinha envelhecido visivelmente. O cabelo, sempre impecável, mostrava raízes brancas. A postura altiva parecia forçada, como uma armadura pesada demais. Helena, Dona Marta disse, num tom que não era cumprimento nem acusação. Marta, Helena respondeu, abandonando o Dona pela primeira vez. Você está diferente. Estou? Ricardo não está bem. Dona Marta soltou, como se Helena tivesse perguntado. Sinto muito por ele. Você destruiu meu filho. Helena colocou o vinho no carrinho com calma. Não, Marta, vocês dois fizeram isso muito bem sozinhos. Eu apenas me recusei a ser cúmplice. Dona Marta abriu a boca para responder, mas Helena já estava se afastando. Não havia mais nada a dizer. Aquela mulher tinha sido uma presença opressiva em sua vida por mais de 2 décadas, mas agora era apenas uma senhora envelhecida num supermercado, agarrada às suas certezas como quem segura vidro quebrado. A vida nova de Helena não era extraordinária. Não havia redenção dramática, nem sucesso estrondoso, nem novo amor arrebatador. Havia solidão às vezes, especialmente nos domingos. Os domingos ainda eram difíceis. Havia noites em que ela jantava cereal em frente à televisão e se perguntava se era isso, se era só isso que a esperava. Mas havia também momentos de paz profunda. Manhãs em que acordava sem ansiedade. Tardes em que lia no parque sem pressa de voltar para casa. Noites em que dormia diagonal na cama, ocupando todo o espaço. Pequenas liberdades que somadas formavam uma vida. Não a vida que ela planejou aos 24 anos quando disse sim para Ricardo, mas uma vida autêntica, sua. Helena fez amigas na clínica. Rosana, a auxiliar de limpeza, que criava 3 netos sozinha.
Patrícia, a veterinária recém-formada, que chegou há 2 meses. Não eram amizades profundas, mas eram reais, sem as camadas de fingimento que marcavam suas relações anteriores. Começou a fazer cerâmica nas noites de quinta-feira. As mãos na argila tinham algo de terapêutico, a possibilidade de criar algo do nada, de errar e começar de novo. Suas primeiras peças eram tortas, amadoras, mas eram suas. Colocou-as na estante da sala, orgulhosa da própria imperfeição. Numa tarde de domingo, porque a vida tem ironias, Helena estava lendo no parque, quando uma mulher se sentou no banco ao lado. Era jovem, talvez 30 anos, chorando baixinho. Helena ofereceu um lenço de papel. Obrigada, a mulher disse. Desculpe o drama. Todos temos direito ao drama às vezes. A mulher riu entre lágrimas. Descobri que meu marido está me traindo, com minha prima. Minha mãe sabe e diz que é fase, que homem é assim mesmo. Helena fechou o livro. Olhou para a mulher, viu a si mesma 20 anos atrás, quando os primeiros sinais apareceram, e ela escolheu ignorar. Posso te dar um conselho não solicitado? Helena perguntou. A mulher assentiu. Não normalize o inaceitável. Não deixe que te convençam de que você é dramática por sentir dor. Não gaste décadas duvidando dos seus instintos. A senhora passou por isso? Passei. E demorei 23 anos para fazer alguma coisa. O que a senhora fez? Helena sorriu. Um sorriso que carregava cansaço e libertação em medidas iguais. Causei uma cena no almoço de família. Joguei salada na amante. Expus tudo na frente de todos. Perdi a compostura completamente. E valeu a pena? Pergunte-me daqui a alguns anos. Mas posso dizer que viver com dignidade, mesmo que sozinha, é melhor do que viver humilhada em companhia. A mulher agradeceu e foi embora, ainda chorando, mas com algo diferente no olhar. Helena voltou ao livro, mas não conseguia se concentrar. As palavras dançavam na página, se reorganizando em memórias. No almoço de domingo, minha sogra serviu a amante antes de mim. Meu marido riu, dizendo que eu exagerava. À noite, guardei documentos, economias e cópias das chaves. Eles não sabem, mas já comecei a mudar o jogo. A frase ainda vivia nela. Cicatriz que nunca viraria pele lisa novamente. Mas cicatrizes também são provas de sobrevivência, mapas de batalhas vencidas, mesmo quando a vitória não se parece com o que imaginávamos. Helena se levantou, guardou o livro na bolsa. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Caminhou para casa devagar, sem pressa. Havia um documentário que queria assistir, um vinho para abrir, um livro novo esperando. Pequenos prazeres de uma vida comum. Uma vida sem grandes amores ou grandes ódios, sem dramas dominicais ou sogras venenosas. Uma vida que talvez parecesse vazia para quem olhasse de fora, mas que por dentro tinha a densidade específica da paz. E se às vezes, especialmente aos domingos, a solidão pesava como pedra no peito, Helena lembrava do peso diferente que carregou por 23 anos. Entre as duas dores, preferia esta. Pelo menos, esta dor era honesta. Era sua. Era escolhida. No apartamento, preparou um jantar simples. Acendeu uma vela, serviu o vinho, colocou música. Sozinha, mas não solitária. Ferida, mas não quebrada. Marcada, mas não definida por suas marcas. A vida continua. Helena aprendeu. Não como esperamos, raramente como merecemos, mas continua. E às vezes, só às vezes, isso é o suficiente. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.